Você lê livros? Se sim, quantos? Tipo, quanto que você lê? E, por fim, você gosta dessa droga? Porque eu amo. Mas antes de começar o vídeo, eu queria dizer que o vídeo não vai ter nada visual muito importante. Eu vou fazer as edições, obviamente. Mas, assim, se você quiser só escutar esse vídeo como se fosse um podcast, fique à vontade que eu vou passar a mensagem basicamente por fala, né? Você pode ler por muitos motivos, né? E esse é o ponto. É complicado de falar, tipo, leia por isso. Porque, tipo, você pode ler pra melhorar a sua leitura, sabe? Tipo, pra melhorar os seus resultados nas provas. Foi uma das coisas que eu fiz, recomendo demais. Você pode ler para adquirir mais conhecimento, pode ler para estudar, pode ler para passar o tempo e se divertir. Mas anyway, tipo, nesse vídeo eu quero mostrar como que ler livros é algo incrível, sabe? Pelo menos pra mim foi tipo algo muito fora da curva. E para começar eu vou alguns dos benefícios que eu tive desde que eu comecei a ler. Primeira coisa, melhorou muito a minha tolerância à leitura. É meio óbvio, né, que eu falar, desde que eu comecei a ler, agora eu consigo ler muito mais. É, tipo, muito óbvio. Mas eu quero, tipo, dizer em relação às provas. Antes eu lia muito menos questões e me sentia mais cansado, e agora eu consigo ir muito mais longe sem me cansar. E isso eu acho que é um ponto super benéfico, até porque foi um dos motivos que eu comecei a ler. Deu super certo no final das contas, né? E isso eu vejo muito dessa melhora quando eu leio livros mais difíceis, né? Então, fica aí a dica. Interpretação. Também é muito óbvio. É claro, né? Se você lê livros, você vai ter uma interpretação de texto melhor. Mas é interessante você ver essa curva gradual de como que com o tempo você vai acabando entendendo mais o que o autor quer dizer, sabe? É nesse sentido que eu digo sobre interpretação. A escrita também melhorou bastante, porque, tipo, você começa a se espelhar no livro, sabe? Começa a escrever parecido. Cara, é muito tosco falar isso, mas é verdade. Porque realmente, às vezes, você tá lendo um autor que tem uma escrita mais refinada e é incrível, porque às vezes eu tô lendo, aí chega uma mensagem e eu respondo a mensagem todo refinado, só porque eu literalmente tava lendo agora há pouco algo refinado. Bom, tem o tópico da ansiedade também. Eu não sofro com esse tipo de problema, sabe? De ansiedade, de ser muito frenético, de ter esses problemas que são muito atuais, né? Mas teve épocas na minha vida em que eu me encontrava numa situação em que eu sentia que tava tudo muito acelerado, sabe? E isso me fazia um mal muito profundo, sabe? Tipo, de você... É muito estranho essa sensação, acho que muitas pessoas já passaram por isso. Se você passou, deixa aí nos comentários como é que é a sensação e como que você até fez pra se livrar disso, né? Eu tirei muitas coisas, né? Tirei YouTube Shorts, esse tipo de coisa. E resolveu minha situação. Acho que consigo levar a vida com mais calma, né? Mas eu acho que os livros eles têm grande peso nisso, porque não tem como você colocar um livro no 2x. E um livro ele não é uma mídia tão rápida de se consumir. Você não consome um livro, você aprecia ele, sabe? É algo realmente diferente. Por isso que eu acho que ele consegue te puxar de volta ali daquele mundo muito acelerado e ele te coloca num cantinho pra refletir por um tempo, sabe? E óbvio que o livro ele não ter essa capacidade de ser rápido é uma barreira de entrada pra muita gente, né? Que muita gente não consegue consumir isso por conta disso. Mas quando você consegue quebrar essa barreira, as coisas começam a fluir melhor, sabe? Além disso, o tédio, né? Como eu disse, o livro ele preenche uma parte muito grande da sua vida, né? Porque você vai ler o livro por uma quantidade considerável de tempo, né? Então é interessante, porque às vezes você tá com muito tempo livre, né? Eu dizendo agora da minha experiência, obviamente, né? Mas você tem muito tempo livre. E se você for fazer algo muito inútil,
você vai se sentir tal como a ação, você vai se sentir um inútil. Mas quando você pega pra ler um livro que, entre muitas coisas, pode ser um lazer, e pra mim é um lazer principalmente, você não se sente tão inútil, porque você sente que tá absorvendo um conteúdo a mais, que tá absorvendo algo e não só deixando o tempo passar, sabe? Por isso que eu acho que não é a mesma coisa. Caramba, já estamos no quarto tópico, meu. Mas afinal de contas, quais livros ler? É complicado responder essa pergunta porque muitas vezes você quer ler e você não sabe exatamente por onde começar, você não sabe o que ler, e às vezes você ficar muito preso nos famosos é algo perigoso, porque nem sempre os livros famosos é um bom ponto de partida, né? Então eu vou recomendar alguns dos meus livros favoritos. Todos eles eu já li completos, alguns deles eu já até reli algumas vezes, né? Ressaltando que eu não sou um leitor assíduo demais, sabe? Bem que eu gostaria de ser um Dylan John, mas eu não tenho essa capacidade ainda, não tenho esse tempo inteiro de leitura aproveitada ainda, sabe? Eu leio há muito tempo, acho que já fazem uns 3 anos que eu leio rotineiramente, talvez 4. Nunca consumi um livro muito grande, por exemplo, então não dá pra dizer que eu sou o livrólogo, né? Nossa, ótima palavra, acabei de inventar. Mas não sou um livrólogo, não sou especialista em livro, mas aprecio e absorvo muito e continuarei absorvendo até nunca, né? Sempre continuarei. Então, quero começar com indicação para iniciantes, porque eu acho que é melhor assim, né? E depois eu vou para outras categorias de livros, né? Mas eu queria falar uma coisinha muito importante antes, que é: desista de livros. É importante você desistir de livros se você não estiver gostando do livro. Até hoje eu desisti de um livro. Um livro. É O Sonho numa Noite de Verão, alguma coisa assim. Do Shakespeare. Autor renomado. Mas eu tava achando o livro muito brisado. Estava lendo o livro, li até metade do livro e achei ele muito brisado, muito sem pé nem cabeça. E não é uma questão do livro ser ruim. O livro não é ruim. O livro provavelmente é muito bom, né? Eu dei uma chance até um certo ponto. Eu só não me simpatizei com o livro. E às vezes é isso, às vezes você não tá no momento para aquele livro, sabe? E às vezes você tem que entender que você tem que deixar o livro para depois. E eu pretendo voltar nesse livro algum dia e relê-lo, principalmente porque ele é pequeno, né? Se fosse um livro grande e eu não tivesse gostado, nem ferrando que eu leria. Mas de qualquer forma, está tudo bem você desistir de um livro se você não estiver gostando dele. E medo também de desistir de livros. Vamos lá para a minha listinha. O primeiro livro que eu quero recomendar é um que eu recomendo que seja o seu primeiro. Ele não é muito famoso, na verdade. Eu acho que eu nunca vi ninguém falando desse livro, pra falar a verdade. Menos, obviamente, quando eu pesquisei a respeito dele. Aí, né, aí fica difícil. Mas eu amo esse livro. Eu li ele há muito tempo atrás já. Acho que já fazem uns 4 anos que eu li ele pela primeira vez. Mas reli ele outras vezes, né? O Diário Nem Sempre Secreto de Pedro. Realmente é meio desconhecido, mas né, vamos lá. É um diário que conta a história de um garoto comum que tem problemas comuns como eu e você, principalmente na época da adolescência dele. Então, se você ler nessa época da sua vida, vai ser perfeito, tal como foi pra mim. Como eu disse agora, eu li esse livro exatamente na fase em que estava o protagonista, né, que era dos 10, 11 anos mais ou menos. E, cara, que experiência perfeita, sabe? Você vê nele você mesmo, e você vê você mesmo nele, sabe? É interessantíssimo, o humor muito bom, a escrita muito simples, o livro muito curto. Perfeito, indico demais que você comece por aí. Apenas vai ler, observa a leveza como as situações cotidianas dele são, sabe? Como as coisas são engraçadas e os problemas são bobos, sabe? É interessantíssimo. Leia. Robinson Crusoe.
A Descoberta do Mundo numa Ilha. Para começar, esse é o meu livro favorito. Eu simplesmente amo este livro. Eu realmente acho que eu já li umas 5 vezes ele. E pior, eu vou ler muito mais vezes ainda, tá? Porque eu amo esse livro. Realmente, eu não consigo. E na verdade eu tenho que me segurar para não ler esse livro, porque senão eu não leio os outros. Porque esse ano eu já reli esse livro e meses atrás deu vontade de eu reler esse livro. Só que eu falei, cara, se eu ficar relendo esse livro, eu não vou ler os outros livros que eu tenho. Pilhas e pilhas de livro para ler, livros novos, e não vou ler porque eu vou ficar relendo o livro antigo. Pô, aí não dá, né? Ele conta a história de um rapaz que se aventura pelos mares por conta de seu instinto aventureiro, porém acaba ilhado, sozinho, ou não, em um lugar desconhecido. Então ele leva a vida lá, e tem muitos problemas e vitórias em sua vida deveras primitiva. É sério, apenas leiam. Eu quero ler ainda mais umas 15 vezes ali, aí eu acho que tá bom, né? Eu acho ele muito imersivo, sabe? Quando ele tá contando a história dele na ilha, e ele construindo as coisas, assim, cara, eu consigo me sentir dentro da ilha, sabe? Consigo imaginar a ilha, assim, perfeitamente. Um negócio meio largados e pelados, sabe? Nossa, muito louco. Que coisa maravilhosa, cara. Que livro perfeito. A terceira recomendação é um conto, né? Então você pode ler agora. Você pode ler agora e provavelmente em menos de uma hora você já vai ter terminado ele. Porque ele é um conto um pouquinho maior, né? Eu acho que deve... É que a edição que eu tenho aqui, ela é ilustrada. Então eu acho que ela tem umas 40 páginas. Mas de leitura mesmo, deve ter no máximo 18 ou 20, 25, talvez. Não tem muitas páginas. De leitura mesmo, não tem. O Homem da Cabeça de Papelão conta a história de um rapaz que diz somente a verdade, sem exceção, e os problemas que ele tem perante a esta sua condição deveras diferente. Ele tem uma escrita um pouquinho mais complicada ali já, mas recomendo mesmo assim. Cara, é um conto, se você não entendeu, você lê de novo. Conto que conta muito sobre a personalidade própria e como às vezes na busca de agradar aos outros você abdica de você mesmo. E sim, eu escrevi isso com as minhas próprias mãos. Olha que coisa maravilhosa. E na verdade eu só percebi agora, mas eu só recomendei uns livros meio desconhecidos, né? É estranho. Então agora eu vou recomendar clássicos, porque o pai também é ligado nas literatura intelectual. Não, eu não sou ligado nas literatura intelectual, eu nem cheguei nos livros russos ainda. Talvez eu chegue no futuro, mas eu não cheguei. Mas vamos lá, então lá vem pedrada, que eu vou começar com o Apanhador no Campo de Centeio, ou The Catcher in the Rye. Eu não sei se Rye se fala assim, tá? The Catcher in the Rye. Talvez esteja errada essa pronúncia. Livro dos Assassinos de John Lennon e Ronald Reagan. Ambos deles tinham uma cópia desse livro e tinham, aparentemente, apreço por este. A vida de um garoto que foi reprovado na escola e fica enrolando para voltar à sua casa, tentando evitar o confronto com seus pais. Eu não vou dizer mais nada sobre esse livro. Eu contei a história do que aconteceu em volta dele, dei uma descriçãozinha dele e deixei ali, ó. Leia esse livro. Ele é um pouco maior. Ele não tem uma escrita complexa não, tá? Ele tem uma escrita bem normalzinha assim, mais ou menos. Mas talvez para um iniciante, ele seja um pouco mais complexo. E ele tem ali por volta das 300 páginas, eu talvez esteja enganado, mas eu acho que ele tem por volta dessa quantidade aí. Qualquer coisa, eu vou deixar aí na tela quantas páginas tem as versões que eu tenho aqui, tá? Mas, obviamente, pode ser que mude, dependendo do tamanho do livro, esse tipo de coisa, né? Bom, essas são as obras que mais me marcaram, tá? Eu não coloquei todas, né, que eu já li. Mas eu vou colocar aqui umas outras menções honrosas que não perdem destas, tá? Elas não perdem em qualidade dessas daqui que eu coloquei. Mas essas daqui me marcaram mais, sabe? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Recomendem livros para eu ler e também ideias de vídeos futuros, né? Eu quis fazer um vídeo mais
reflexivo só, sabe? Tipo uma conversa entre eu e você, um vídeo mais próximo entre nós. Eu acho que eu vou acabar seguindo por essa linha a partir de agora. Então é isso, recomendem livros, recomendem ideias de vídeo e até a próxima, pessoal. Lembre-se sempre, o que é nosso, ninguém tira.